Fala pessoal, aqui é um conhecimento pré-histórico, apesar de que o vídeo de hoje não será sobre a pré-história. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui algumas curiosidades sobre o Sistema Solar. A gente vai estar vendo sobre muitas coisas do Sistema Solar. Cada tópico terá pelo menos 10 curiosidades. Então vamos começar antes que, fique bem tarde, por conta que tem muita coisa aqui para a gente ver. Bom, não tem como a gente começar melhor do que começar pelo nosso querido Sol, nossa estrela e o principal centro do nosso sistema solar. Obviamente, o Sol. O Sol é feito de plasma, um estado da matéria onde os átomos são superaquecidos e ionizados, não é sólido. Outra curiosidade é que a superfície que vemos é como uma nuvem ou uma neblina na coroa solar. A parte mais externa é a mais quente, é mais quente que a superfície, e pode atingir cerca de 10 milhões de graus Celsius durante as erupções solares. O tamanho e a massa do Sol são tão grandes que cabem cerca de 1.300.000 terras dentro do Sol. Ele representa cerca de 99,8% de toda a massa do sistema solar, o que o torna o centro gravitacional que mantém todos os planetas em órbitas. O movimento e a idade do Sol gira em torno do seu próprio eixo, mas não como um objeto sólido. A velocidade de rotação é bem diferente em seu equador. E seus polos, ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos, sendo considerado uma estrela de meia idade. O Sol viaja ao redor do centro da Via Láctea e leva cerca de 230 milhões de anos para completar a órbita. Para você ter noção, galera, 230 milhões de anos é tanto tempo que há 230 milhões de anos atrás, quando o Sol deu a última volta, simplesmente a Terra tinha, ao invés de ter vários continentes que nem tem hoje, que hoje existem vários continentes, tem a América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania, tem vários continentes hoje em dia. Na época só existia um, que era a Pangeia. E na época ainda os dinossauros eram os principais predadores. Quer dizer, não eram exatamente os principais predadores, mas aqui eram os répteis, então vocês me entenderam. Agora, a outra curiosidade, e essa aqui eu acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe aí vai estar aí, a curiosidade, que a luz, quando a gente olha para o Sol, a gente está vendo o Sol de 8 minutos atrás, por conta que é o tempo que leva para a luz chegar até o Sol, ou seja, se tu viajasse na velocidade da luz, na direção do Sol, primeiro tu ia morrer pela pressão, mas vai ignorando essa parte, se tu viajasse na velocidade da luz em direção ao Sol, daqui da Terra, ele ia levar 8 minutos. Por isso que é o tempo que a luz do Sol demora para chegar até a Terra. Ou seja, sempre que a gente olha para o Sol, é o Sol de 8 minutos atrás, beleza? E agora, a outra curiosidade é que um processo que pode levar 1 milhão de anos para chegar à superfície, que no caso são as reações nucleares do solo, que é bem interessante, mas infelizmente acabaram as curiosidades do Sol. Agora nós vamos estar indo para as curiosidades de Mercúrio. Então, bora lá. A área superficial de Mercúrio é quase equivalente com a área da Ásia e da África juntas. Ou seja, o Júpiter tem uma área superficial bem grande, para você ter noção. Quando que a Ásia e a África são aí um dos maiores continentes do mundo atual. Outra curiosidade que todo mundo sabe, pelo menos a primeira parte, é que Mercúrio é um planeta rochoso, composto principalmente de ferro, níquel e alguns silicatos. Outra curiosidade de Mercúrio é que ele é repleto de crateras de impactos de meteoritos e asteroides. A maior cratera conhecida é Bacia Caloris, que tem cerca de 1.550 metros de diâmetro. 1 quilômetro e 550 metros de diâmetro. Ou seja, é bem grande essa cratera.
A missão Messenger registrou mais de 100 mil fotos antes de colidir intencionalmente com a superfície de Mercúrio em 2015. O planeta recebeu o nome de Mercúrio em homenagem ao mensageiro alado dos deuses romanos. Na verdade, se tu for ver o nome dos planetas, sempre tem aí homenagem a deuses romanos. Outra curiosidade, que essa aqui todo mundo sabe, é que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Outra curiosidade é que ele é o menor planeta do Sistema Solar e ainda menor que algumas luas de Júpiter e Saturno. Porém, ele é um pouquinho maior que a lua da Terra. O diâmetro de Mercúrio é de aproximadamente 4.850 km². Essa é mais ou menos o diâmetro de Mercúrio. A Mariner 10 fotografou cerca de 45% do planeta. Agora que a gente contou as curiosidades de Mercúrio, agora a gente vai para as curiosidades de Vênus. Estrela da manhã ou estrela da tarde é frequentemente visível ao amanhecer ou ao anoitecer, recebendo assim esse apelido, que para quem não sabe, foi um apelido bem comum que o Vênus acabou recebendo aí dos seres humanos, pelo menos por um tempo. Outro apelido que Vênus também tem é gêmeo da Terra, até porque ele possui um tamanho e massa, densidade e um volume muito semelhante aos da Terra. Ele é só um pouquinho menor do que a Terra, ou seja, bem pouquinho. A massa dele é cerca de 81% da massa da Terra, ou seja, é só um pouquinho menor. A distância do Sol, ele orbita o Sol a uma distância cerca de 108 milhões de quilômetros. Chuva ácida. Lá chove ácido sulfúrico, em Vênus no caso. Embora a chuva evapore antes de chegar à superfície devido ao calor intenso, a pressão atmosférica na superfície é cerca de 90% maior do que a da Terra, ao nível do mar. Ou seja, só para vocês terem noção, por mais que Vênus seja menor que a Terra, a pressão atmosférica lá é muito mais forte que a da Terra, cerca de 90 vezes maior do que da Terra nos níveis do mar. Ou seja, se já em alguns níveis do mar, já os submarinos já são esmagados, imagina isso 90 vezes pior, não daria para imaginar. Ou seja, é por isso que poucas sondas conseguem aguentar quando chegam ali perto de Vênus, que a maioria delas são esmagadas pela superfície. Ventos fortes. Nas nuvens no caso. Ventos extremamente rápidos que podem chegar a 724 km por hora. Sopram nas camadas superiores às nuvens. Mano, Vênus dá pra ver que é um planeta bem fácil de morar, né? É mentira, não é fácil não. Outra curiosidade é a visão obscurecida. A densa camada de nuvens obscurece permanentemente a superfície, tornando impossível de vê-la diretamente da Terra, com telescópios ópticos. Outra curiosidade é a atmosfera em estado supercrítico. A camada mais baixa da atmosfera atinge um estado de fluido supercrítico, nem líquido nem gás, devido à pressão e às temperaturas extremas. Até porque o Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, tendo mais de 400 graus normalmente, e ainda dependendo quando tá de noite é frio pra caramba. Agora vamos estar vendo algumas curiosidades da Terra. Vamos começar com essa daqui. Muita gente vai ficar chocado porque muita gente não sabia, ou não também, né? Não sei. Aqui a Terra possui um formato de geóide, ou seja, ela é levemente achatada nos polos, com o interior dividido em crostas, manto e núcleo, externos e internos. A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos de idade, e cerca de 90% de todo esse tempo era conhecido como o período ou era pré-cambriana, que durou de 4,6 até 542 milhões de anos, sendo dividido em 3 éons, Adeano, Arqueano e Proterozoico, com o Proterozoico sendo o último e o mais longo dos 3. O planeta é constantemente em constante movimento.
com os continentes se deslocando lentamente ao longo de milhões de anos. O que isso quer dizer, que eu tinha colocado aqui? Que as placas tectônicas, que são basicamente um negócio dos continentes, elas nunca ficam paradas, elas ficam se movendo. O mapa da Terra é como se fosse um quebra-cabeça. Tipo, com as placas tectônicas, que são os continentes, sendo basicamente as peças desse quebra-cabeça. Daí ao longo dos milhões de anos, ela vai se movendo, daí ela vai, encontra um outro continente, daí se junta, daí depois se separa, é sempre assim mais ou menos o processo. Bom, então para quem não entendeu a explicação prática, que eu acho que foi a explicação mais fácil de entender, tá bem ali. Então, vamos estar continuando. Outra curiosidade é que a Terra passou por cerca de 5 eventos de extinção em massa, sendo em 8 períodos diferentes, sendo o primeiro no período Ordoviciano, matando 92% das criaturas. O segundo foi no Devoniano, que matou cerca de 80% da vida. O terceiro foi no Permiano Triássico Inferior, que matou cerca de 98% dos seres vivos. O quarto foi no Triássico Superior e no Jurássico Inferior, que matou cerca de 86% das criaturas. E o quinto e último foi no Cretáceo Superior e no Paleogeno, mais especificamente na Era Paleocena, que matou cerca de 96% dos seres vivos. Agora, uma das últimas é que cerca de 99,9% de todos os seres vivos da Terra estão mortos. Ou seja, a fauna atual, ou seja, os leões, linces, ursos, guepardos, moscas, tubarões, orcas, todos esses animais que a gente conhece hoje, representam apenas 0,1%, ou seja, 1/10. 1/10 é todos os animais que vivem hoje na Terra. Basicamente isso. Só para vocês entenderem como o tempo vai passando, né? Agora, a outra curiosidade, que essa aqui muitos já sabem e outros também não sabem, que a Terra é dividida em 5 camadas principais da atmosfera: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São as camadas da atmosfera. A atmosfera é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio ocupando 78% e o oxigênio ocupando cerca de 21% da atmosfera. Agora, a última é que esse 1% que sobrou, que é o 1% que sobrou, o 1% restante, inclui gases como argônio, vapor de água e dióxido de carbono e outros gases nobres. Agora a gente vai estar indo para a Lua. A Lua, a nossa partilha, na verdade, o nome com todas as luas simplesmente porque as pessoas não sabiam da existência de outras luas, até Galileu Galilei ter descoberto 4 luas orbitando Júpiter em 1610. Em latim, a lua se chamava Luna, que é o principal adjetivo para todos que se relacionam com a lua lunar. Agora, a próxima curiosidade é as inúmeras missões que o humano fez para explorar a Lua não se encontraram evidências de que tenha existido ali uma vida. No entanto, a Lua pode ser um futuro local de colonização humana. É descoberto que a Lua não abriga gelo e água, porque as maiores concentrações ocorrem em crateras escuras nos polos, torna a Lua um pouco mais hospitaleira para futuros colonizadores humanos. Agora, a próxima curiosidade: com um raio de cerca de 1,740 km ou 1,080 milhas, a Lua tem menos de 1/3 do diâmetro da Terra. Se a Terra tivesse um tamanho de uma moeda de 5 centavos, a Lua seria aproximadamente do tamanho de 1 grão de café. A Lua está a uma distância média de cerca de 384,400 km, ou seja, 238,855 milhas. Isso significa que 30 planetas do tamanho da Terra... Peraí que eu me perdi agora. Tá, aqui. Isso significa que 30 planetas do tamanho da Terra caberiam entre a Lua e a Terra.
A Lua, e a última curiosidade... não é a última não. Peraí que tem... Nossa, peraí, tem muita curiosidade da Lua ainda. Calma lá. Tá, próxima curiosidade. Órbita e rotação. A Lua gira à mesma velocidade que orbita a Terra. Rotação sincrona. Portanto, o mesmo hemisfério está sempre voltado para a Terra. Algumas pessoas chamam o lado oculto, o hemisfério que nunca vemos da Lua, como de lado escuro. Mas isso é enganoso. Conforme a Lua orbita a Terra, diferentes partes dela ficam iluminadas ou na escuridão em momentos distintos. Essa variação na iluminação é o que o faz conforme a Lua orbita a Terra. Diferente, que nossa perspectiva, a Lua passa totalmente iluminada pelo Sol, enquanto o lado voltado para nós está na escuridão. A Lua completa em uma órbita ao redor da Terra 27 dias terrestres e gira em torno do próprio eixo na mesma velocidade, ou seja, no mesmo período de tempo, como se a Terra também estivesse em movimento, girando em torno do seu eixo, enquanto orbita o Sol. Da nossa perspectiva, a Lua parece orbitar a Terra a cada 29 dias. Próxima curiosidade. A Lua da Terra, a Lua em si, possui um núcleo e um manto e uma crosta. O núcleo da Lua é proporcionalmente menor que os núcleos dos outros corpos terrestres. O núcleo interno sólido, rico em ferro, tem 240 km, 149 o núcleo... O núcleo da Lua é proporcionalmente menor do que... ou 149 milhas. Mais ou menos isso aqui. De raio. Ele é circundado por uma camada de ferro líquido com 90 km, ou seja, 56 milhas, de espessura. Uma camada parcialmente fundida envolve um núcleo de ferro. O manto estende-se do topo da camada parcialmente fundida até a base da crosta lunar. É muito provável que seja composto por minerais como olivina e pirocênio, foda-se, não sei o que é. Que são constituídos por átomos de magnésio, ferro, silicônio e oxigênio. Próxima curiosidade. Com uma atmosfera muito rarefeita para impedir impactos, uma chuva constante de asteroides, meteoritos, chame como preferir, e cometas atinge a superfície da Lua, deixando inúmeras crateras. A cratera de Tycho tem mais de 85 km de diâmetro e é a maior. Ao longo dos bilhões de anos, esses impactos fragmentaram a superfície da Lua em pedaços, que vários de enormes rochas a pó. Quase toda a Lua é coberta por uma camada de detritos rochosos e poeira cinza-carvão, chamada de rególito lunar. Abaixo dessa camada encontra-se uma região de rocha fraturada, conhecida como magarigólito. As áreas claras da Lua são conhecidas como terras altas. As áreas escuras, chamadas de mares do latim Maria, são bacias de impacto preenchidas por lava. Entre 4,2 e 1,2 bilhões de anos atrás, essas áreas claras e escuras representam como a crosta primitiva. Pode ter se cristalizado a partir de um oceano de magma lunar. As principais crateras preservadas por milhões de anos fornecem um histórico de impactos para a Lua e outros corpos do sistema solar interno. Próxima curiosidade. A temperatura na Lua atinge cerca de 142 graus negativos, ou 260 graus Fahrenheit. Agora nós vamos para mais uma curiosidade, que é: a Lua possui uma atmosfera muito fina e frágil. Ela não oferece nenhuma proteção contra a radiação solar ou impactos de meteoritos. Outra curiosidade, a próxima: a Lua primitiva pode ter desenvolvido um dínamo interno ou mecanismo responsável pela geração de campos magnéticos globais em planetas terrestres. Mas hoje a Lua possui um campo magnético muito fraco.
O campo magnético aqui na Terra é milhares de vezes mais forte que o campo magnético da Lua. Próximo tópico. Marte. Foram encontradas formas de vida bacteriana na atmosfera marciana, porém somente não foram nomeadas ainda, o que reforça a chance de ter uma vida. Quando eu digo vida, não é totalmente bacteriana, tipo uma vida, eu não digo tipo inteligente, como a gente vê nos cinemas, como do filme ET e do filme Alien vs Predador, não. Tô falando, tipo, vida tipo, sei lá, um camelo de Marte, não sei. Tipo isso, mais ou menos. Marte recebeu esse nome dos antigos romanos em homenagem ao seu deus da guerra, pois sua cor avermelhada lembrava o sangue. Outras civilizações também nomearam o planeta por esse mesmo motivo. Por exemplo, os egípcios chamavam de Erdrish, que significava o vermelho. Ainda hoje ele é frequentemente chamado de planeta vermelho, porque seus minerais de ferro na poeira marciana oxidam ou enferrujam, fazendo com que a superfície pareça vermelha, porém não é vermelha em si. Próxima curiosidade. Os cientistas não esperavam encontrar seres vivos prosperando atualmente em Marte. Em vez disso, estão procurando por sinais de vida que existiram ao longo do tempo, quando Marte era mais quente e coberto por água. Próxima curiosidade. Com um raio de 3.390 km ou 2.106 milhas, Marte tem aproximadamente metade do tamanho da Terra. Se a Terra tivesse o tamanho de uma moeda de 5 centavos, Marte seria mais ou menos o tamanho de uma framboesa. Próxima curiosidade. A uma distância média de 228 milhões de quilômetros, é mais ou menos a distância que Marte está do Sol, basicamente isso. À medida que Marte orbita o Sol, completa uma rotação de cerca de 24,6 horas, o que é muito semelhante com o dia, com o fluxo do dia da Terra, que o dia na Terra demora cerca de 23,9 horas. Os dias marcianos são chamados de sóis, abreviando de dia solar. Um ano em Marte dura 669 sóis, ou seja, 669 dias, o que é equivalente a 687 dias na Terra. Próxima curiosidade. O eixo de rotação de Marte está inclinando 25 graus em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Essa outra é muito semelhante com a Terra, que tem uma inclinação axial de 23,4 graus. Assim como a Terra, a Marte tem estações do ano bem definidas, mas elas duram mais tempo do que as estações aqui na Terra, já que Marte demora muito mais tempo para orbitar no Sol. Enquanto aqui na Terra as estações são distribuídas uniformemente ao longo do ano, durando 3 meses ou um quarto do ano, em Marte as estações variam em duração devido à órbita elíptica de Marte ao redor do Sol. Próxima curiosidade, a primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul é a estação mais longa, durando cerca de 194 sóis. O outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul é mais curta, durando cerca de 142 sóis. O inverno no hemisfério norte e hemisfério sul dura cerca de 154 sóis. E já o verão dura cerca de 178 sóis, sendo basicamente a segunda mais longa. Próxima curiosidade. Marte possui 2 pequenas luas, Phobos e Deimos, que podem ser asteroides capturados. Elas têm formato de batata, basicamente, porque possuem massa insuficiente para que elas tenham uma gravidade as torne esféricas. As luas recebem seus nomes dos cavalos que puxavam as carruagens de Ares, do deus grego da guerra. Agora, o próximo tópico será a primeira curiosidade sobre séries que a gente vai estar falando aqui é sobre seu nome, a origem do nome. O nome séries veio da deusa romana da colheita, e a palavra cereal, para caso alguém tenha uma curiosidade, também é derivada da deusa romana da colheita, devido à associação da deusa com os grãos comestíveis. Outra curiosidade é sobre sua localização.
Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter e é o único planeta anão no sistema solar interno, para vocês terem noção aí. Outra curiosidade aqui é sobre a composição da água. Ceres é notavelmente rico em água, com estimativas indicando que cerca de 25% de sua massa é água, no estado sólido. A baixa densidade do planeta anão reforça essa característica. Outra curiosidade é sobre o passado oceânico. Evidências coletadas pela sonda Dawn sugerem que Ceres pode ter tido um oceano interno de água líquida, com condições semelhantes às das fontes termais na Terra. A sonda também descobriu um manto rochoso sobre a espessa camada de gelo. Outra curiosidade é a sua superfície. A superfície de Ceres é marcada por uma grande quantidade de crateras, mas também apresenta mistérios, pontos brilhantes. Acredita-se que esses pontos sejam depósitos de sal carbonato, originados de processos internos que pode ter ocorrido no passado. Histórico de classificação. Ceres foi descoberto em 1801 e foi classificado como um planeta, depois como um asteroide. Porém, em 2006, ele foi classificado como um planeta anão, na mesma categoria que o Plutão é localizado, modo de dizer. Outra curiosidade, e a última, é que Ceres tem um tamanho de cerca de 946 quilômetros. Isso é a massa de um tamanho total, é quase o tamanho do Texas, maior estado americano, fora o Alasca. Vamos para o próximo tópico, o próximo planeta. Vocês entenderam. Júpiter. Tamanho e massa, vai ser a primeira curiosidade que a gente vai estar vendo. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, com uma massa 2,5 maior do que todos os planetas juntos. Próxima curiosidade. A composição. A maior parte de sua atmosfera é composta por hidrogênio e hélio. Mas também dá para esperar, né? Um planeta gasoso. Próxima curiosidade. Sobre a atmosfera. Júpiter possui uma atmosfera turbulenta, com faixas coloridas, tempestade e a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade persistente que é observada pelo menos desde o século XVII. Próxima curiosidade vai ser sobre o núcleo. Acredita-se que tenha um núcleo rochoso, embora o interior seja composto principalmente de hidrogênio líquido e metálico em altas pressões. Próxima curiosidade. Outras tempestades podem durar menos tempo, desde menos do que às vezes até algumas horas, dependendo do tipo da tempestade em Júpiter. A principal tempestade que está durando desde bastante tempo é basicamente só a Grande Mancha Vermelha, porque as outras duram poucas horas em si, como a gente viu aqui nessa outra curiosidade. Próxima curiosidade é sobre a rotação de Júpiter. Júpiter tem o dia mais curto do sistema solar, com uma rotação completa em menos de 10 horas, para vocês terem noção. Próxima curiosidade é sobre suas luas. Júpiter possui pelo menos 95 luas conhecidas. As 4 maiores, Io, Europa, Ganymede e Callisto, descobertas por Galileu Galilei, são as mais famosas. Próxima curiosidade, essa aqui eu tenho certeza que pouquíssimos sabiam antes do vídeo, que é anéis. Júpiter é cercado por um sistema de anéis finos e fracos, compostos por partículas de poeira que provavelmente são restos de colisões com meteoritos. Júpiter tem anéis que foram descobertos em 1979 pela sonda Voyager 1, Voyager no caso, né? Próxima curiosidade, visibilidade. Júpiter é um dos objetos mais brilhantes no céu noturno e pode ser visto a olho nu, dependendo, você tem que ter uma visão muito boa e dependendo do dia e da sua visão e do local que você esteja, tu consegue sim ver Júpiter a olho nu. Porém não vai ser tipo, tá ali o planeta gigante, não, vai ser tipo só um pontinho pequeno no céu. Que nem tipo quando a gente olha algumas estrelas, mais ou menos tipo assim. Próxima curiosidade,
Exploração. Várias sondas espaciais já visitaram Júpiter, como as principais missões Pioneer e a sonda Juno, que orbitaram o planeta atualmente para estudar. Vamos para a próxima curiosidade, que é sobre Saturno. Aqui tem bastante curiosidade. Vamos lá. Os anéis de Saturno surgiram provavelmente de desintegração de um corpo celeste, como um cometa, asteroide ou uma lua. Talvez, dependendo, talvez até um planeta bem pequenininho, mas não é certeza. Que foi despedaçado pela poderosa gravidade do planeta, dentro de seu limite Roche. Próxima curiosidade, destruição de um corpo celeste. Uma lua, ou cometa, ou asteroide, pode ter sido despedaçado pela força gravitacional de Saturno antes de chegar aos planetas. Os destroços congelados e rochosos que sobraram apenas para orbitar o planeta, formando os anéis. Próxima curiosidade, interação gravitacional. Os anéis são compostos principalmente de gelo, que é consistente com a teoria de que ele vem de corpos gelados. Os anéis são relativamente jovens, com algumas centenas de milhões de anos. É, bem novinho mesmo, né? E podem ter sido moldados por interações gravitacionais com as luas de Saturno. Próxima curiosidade. Composição. Os anéis são compostos principalmente... isso aí, quem já viu? Não, tá certo. Os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e poeira, variando em tamanho de grãos, pequenos pedaços grandes, de pequenos grãos a pedaços grandes. A composição de gelo é o que o torna tão brilhante e refletivo. Próxima curiosidade, a atmosfera de Saturno. A atmosfera de Saturno é principalmente composta por hidrogênio, 93% de hidrogênio e 6,7% de hélio, com traços de metano, amônia e alguns outros compostos. É uma atmosfera dinâmica com ventos extremamente fortes, de até 1.600 a 1.800 km por hora, e camadas de nuvens formadas por cristais de amônia, hidrosulfeto de amônio e água. Próxima curiosidade, ventos. Saturno tem ventos fortes, até me perdi. Saturno tem ventos fortes que chegam até 1.600 km por hora, sendo o planeta mais ventoso do sistema solar. Nuvens. A atmosfera possui camadas de nuvens de amônia em cima, hidrosulfeto de amônio e água nas partes mais baixas. Próxima curiosidade, atividade elétrica. A atmosfera apresenta relâmpagos intensos visíveis até mesmo a longa distância. Próxima curiosidade, temperatura. As temperaturas são muito frias, podendo chegar até cerca de 180 graus negativos. A atmosfera superior. Saturno tem uma massa de cerca de 95 vezes maior do que a da Terra e um diâmetro de aproximadamente 116,464 km no Equador. Por ser um gigante gasoso, possui a menor densidade do sistema solar, sendo menos denso que a água. Próxima curiosidade. Próxima curiosidade não, próximo tópico, ou próximo planeta. Urano. Vamos começar pela posição e tamanho. Urano é o 7º planeta do sistema solar e o 3º maior em diâmetro no sistema solar. Próxima curiosidade. Composição. É um gigante de gelo composto principalmente de hidrogênio e hélio, com uma atmosfera rica em metano, que confere a cor azul. Próxima curiosidade. Inclinação. Urano gira de lado com um eixo de rotação inclinado a quase 98 graus em relação ao plano orbital. Acredita-se que isso seja resultado de uma colisão com um objeto do tamanho de um planeta no início do sistema solar. Próxima curiosidade. Rotação. Diferentemente da Terra, seu movimento de rotação é de leste para oeste, ao invés de oeste para leste, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Próxima curiosidade. Temperaturas. Urano possui a atmosfera mais fria do sistema solar, com temperaturas que podem atingir até menos 224 graus. Próxima curiosidade sobre os anéis. Urano possui cerca de 13 anéis, que não são visíveis a olho nu. Próxima curiosidade. Lua.
Urano tem cerca de 27 luas conhecidas, com nomes inspirados em personagens de obra de William Shakespeare e Allan Pope. Próxima curiosidade: descoberta. Urano foi o primeiro planeta descoberto por meio de um telescópio por William Herschel em 1781. Próxima curiosidade: Netuno. A primeira curiosidade sobre Netuno é descoberto pela matemática. Netuno foi o primeiro planeta localizado por cálculos matemáticos, não por observação direta, antes mesmo de ser avistado. Ou seja, ele foi o primeiro planeta descoberto pela matemática. Ou seja, a matemática nos ajudou a descobrir um planeta. Da hora, né? E vocês pensando aí, vocês menosprezando a matemática e falando, a matemática só tem letra no meio das contas, tem, sei lá, 894x dividido pela raiz quadrada do Sol, tanto faz. Tá, vamos para a próxima curiosidade, que agora eu perdi um pouco do negócio, mas vamos lá. Estações extremas. Por levar 195 dias terrestres para orbitar o Sol, cada uma das suas estações dura pelo menos 40 anos. Dura mais de 40 anos. Próxima curiosidade: ventos rápidos. Atinge ventos de mais de 2.000 km por hora, os mais rápidos do sistema solar, com tempestades gigantes como a Grande Mancha Escura. E vocês pensando que era só Júpiter que tinha a Grande Mancha, né? Vamos ver melhor aí. Próxima curiosidade: mais calor interno. Netuno tem um calor interno e irradia mais energia do que recebe do Sol, sugerindo uma fonte interna de calor potente, possivelmente do seu núcleo. Próxima curiosidade: campo magnético inclinado. Seu campo magnético é muito mais intenso do que o da Terra e está inclinado em relação a seu eixo de rotação, criando um campo complexo. Próxima curiosidade: Lua retrograda. Tritão, no caso. Sua maior lua, Tritão, orbita no sentido oposto à rotação do planeta, indicando que possivelmente foi capturada e não fabricada pelo planeta. Ela não é fabricada. Depois a gente explica melhor isso no vídeo que a gente vai estar fazendo sobre como surgiu uma lua. E a história da lua, modo de dizer. Mas vamos lá. Ano longuíssimo. Desde 1846, Netuno completou apenas uma órbita ao redor do Sol, o que só aconteceu em 2011, para vocês terem noção. Próxima curiosidade: não visível a olho nu. Netuno é o único planeta do sistema solar que não pode ser visto sem telescópio, devido à sua imensa distância e escuridão. Fora de que ele é o planeta mais distante do Sol. Quer dizer, o planeta é mais distante, que tem coisa mais distante que Netuno do Sol no sistema solar. Porém, quando o assunto é planeta, aí ele é o mais distante. Que lembrem-se que o Plutão não é mais considerado planeta. Vamos agora para Plutão, o último tópico do nosso vídeo. O último planeta não, até porque só teve 2 planetas anões, mas vamos lá. Vamos começar por Plutão aqui. Cadê? Tá, vocês me entenderam. Superfície. A superfície de Plutão é rochosa e coberta por gelo, com montanhas de gelo de água e dunas de metano congelado. Próxima curiosidade: a passagem inclui vales, planícies e crateras, como a famosa bacia em forma de coração, chamada Tombal Regis. A temperatura superficial média de aproximadamente menos 232 graus Celsius. Quer dizer, graus Celsius não, né? Porque é negativo. A atmosfera é fina e instável, composta principalmente por nitrogênio, metano e monóxido de carbono, expandindo-se quando ele se aproxima do Sol e colapsando quando se afasta. Próxima curiosidade: luas. Plutão tem cerca de 5 luas, sendo a maior e mais conhecida a Caronte. A lua de Caronte é tão grande em comparação a Plutão que os dois às vezes são considerados um sistema de planeta anão binário. Órbita. A órbita de Plutão é mais inclinada e elíptica do que dos planetas tradicionais,
e seu movimento de translação ao redor do Sol dura 248 anos terrestres. E bom, galera, esse foi o vídeo sobre algumas curiosidades do sistema solar. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou bem longo o vídeo, ficou mais ou menos 40 minutos o vídeo. Mas ficou legal, teve um monte de curiosidade que não foi interessante ver. Eu aposto que muitos de vocês não sabiam dessas curiosidades. Até porque não é todo mundo que fica olhando para a tela do computador o dia inteiro pesquisando sobre cada informação. A maioria só vê alguns videozinhos para se divertir e para aprender mais sobre o espaço. Caso vocês queiram aprender mais, vocês podem estar deixando o like no vídeo, que daí eu faço mais vídeos do espaço. Que se não tiver tantos likes, eu vou fazer o vídeo da Lua e só mais alguns sobre o passado da Terra. Que tudo bem que o passado da Terra não é totalmente do espaço, mas só que ainda assim envolve o nosso planeta. Ainda assim envolve ciência. E eu acho que é bem interessante a gente também estar aprendendo sobre a história do nosso planeta. Se vocês quiserem, a gente também pode estar fazendo um vídeo sobre a história de Marte, toda a história de Marte não vai estar, mas aqui, como os projetos que o homem tem para Marte, a gente pode estar fazendo um vídeo bem completinho sobre isso. Então, galera, esse foi o vídeo e falou!